Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisando decisões STF e STJ aqui no canal, com grandes chances de cobrança nas próximas provas, especialmente provas da advocacia pública, minha especialidade. Deixa eu te dizer uma coisa, preste muita atenção aqui na sua inscrição no canal no YouTube, porque eu tenho recebido muitas demandas de alunos/seguidores dizendo que por alguma razão que eles desconhecem são desinscritos do canal. Isso acontece, às vezes, vejo muita gente reclamando disso. Então veja se sua inscrição aqui no YouTube está ativa, aproveite e assine no sino, ou seja, clique aqui no sino, justamente para que quando eu subir vídeo novo, você possa ser notificado por e-mail, pelo celular, e pelo título do vídeo você avalia se tem interesse na discussão, se aquilo está dentro do seu objeto de estudo para as próximas provas. Muito bem, vamos analisar o que disse o Supremo no informativo 980, ação civil originária 1098, o tema principal é tributário, os assuntos principais em direito tributário são imunidade tributária e obrigação tributária. Vamos fazer, nesse caso aqui, uma situação prévia à análise do caso concreto, justamente para que a gente possa conhecer conceitos de direito tributário que vão ajudar na definição daquilo que importa na jurisprudência. Então, vamos começar tratando sobre obrigação acessória e obrigação principal, justamente subespécies de obrigação tributária. A obrigação tributária tem a principal e a acessória. Eu fiz um quadro aqui para fazer justamente a diferença entre uma e outra. A obrigação tributária principal é a obrigação de pagar o tributo. Por isso, principal, justamente por ser o objeto principal da tributação. O objeto principal da tributação é fazer com que o contribuinte pague o tributo ao ente federado, a quem efetivamente pertence o crédito tributário. A obrigação tributária acessória, por sua vez, não é a obrigação de pagar tributo, mas como o próprio nome diz, ela assessora a obrigação principal. Portanto, é uma obrigação de fazer ou não fazer para viabilizar o cumprimento da obrigação principal. Então, a obrigação de pagar é principal e toda obrigação de fazer ou não fazer que viabiliza o cumprimento do pagamento do tributo é a obrigação acessória. Preste atenção aqui, a obrigação principal surge com o fato gerador. A obrigação acessória decorre do dever de prestar informação ao fisco ou de se submeter à fiscalização tributária, justamente para que a partir dela você estabeleça quais são os fazer ou não fazer que você precisa implementar para o cumprimento da obrigação principal. No caso, a obrigação principal decorre de lei, enquanto que a obrigação acessória decorre da legislação tributária. Presta atenção que esse ponto é fundamental para entendermos a jurisprudência do Supremo que vamos analisar em seguida. Ainda, a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal no que diz respeito à penalidade pecuniária. Mas o que realmente nos importa aqui é, a obrigação principal é a obrigação de pagar tributo e decorre de lei. A obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer que viabiliza o pagamento do tributo e decorre da legislação tributária. Muito bem. O CTN, no 96, artigo 96, ainda diz o seguinte, a expressão legislação tributária compreende leis, tratados, convenções internacionais, decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Muito bem, preste bastante atenção porque isso é o ponto principal também dessa discussão. A obrigação principal decorre de lei, a obrigação acessória decorre de legislação tributária. Legislação tributária não é somente lei, mas todo o conjunto, o arcabouço normativo a partir do qual você pode tratar sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Você trata sobre tributo, você não institui tributo, porque a instituição de tributo só por lei. Vamos, portanto, ao caso concreto. Vamos analisar aquilo que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Eu peguei o caso concreto lá da ACO, hora estudada, e fiz uma devida adaptação para que a gente entenda aqui todos os argumentos enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal. O caso é o seguinte, a União é dita instrução normativa, portanto, não é lei, é instrução normativa, está dentro da legislação tributária, para que estados e municípios e DF apresentem de forma semestral declaração de débitos e créditos de tributos federais. Perceba que a União está, por legislação tributária, instituindo uma obrigação de fazer, portanto, estamos diante de uma obrigação acessória. O Estado, qualquer Estado, poderia ser município, poderia ser o próprio Distrito Federal, ajuiza a ação contra a União alegando que são 3 argumentos importantes que o Supremo acabou analisando na ACO que estamos estudando.
A União viola o princípio da legalidade, disse o Estado, só por lei poderia ter sido criada essa obrigação, vamos ver se isso é verdade. O Estado não se sujeita à obrigação justamente em razão da imunidade recíproca, outro fundamento constitucional. A União teria que criar a obrigação para si própria, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Aqui o Estado está defendendo que criar essa obrigação para os órgãos dos outros entes federados, na verdade, é uma obrigação que deveria também ser estendida aos órgãos da União, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Perceba que são 3 argumentos constitucionais: violação ao princípio da legalidade, imunidade recíproca constitucional, artigo 150 da Constituição, e princípio da isonomia. Vamos entender, portanto, como o Supremo resolveu o caso. Primeiro, antes de tudo, que tipo de ação levou essa discussão ao Supremo? O Supremo está julgando o feito via ação civil originária e disse: compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer e julgar de forma originária causas que envolvam a interpretação de normas relativas à imunidade tributária recíproca em razão do potencial abalo ao Pacto Federativo. Então aqui você tem que fazer o seguinte link: toda discussão sobre imunidade tributária recíproca gera, no entender do Supremo, conflito federativo, fazendo com que a discussão tenha que ser enviada ao Supremo e, se for o ajuizamento de ação, isso se dá por meio de ação civil originária. No que diz respeito ao primeiro argumento do Estado sobre o princípio da legalidade, você poderia dizer o seguinte: professor, aqui é fácil, porque legislação tributária ela pode instituir obrigação acessória. A lei tem que instituir a obrigação principal, mas a obrigação acessória pode decorrer de legislação tributária. A União estabeleceu, portanto, a obrigação acessória via instrução normativa, então isso não tem nenhum problema. Em tese, sim. A questão é que houve também discussão sobre o artigo 9º, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Vamos ver. O Supremo disse o seguinte: o artigo 9º, parágrafo 1º do CTN, institui reserva legal, ou seja, só pode ser instituído por lei, para a definição das hipóteses de responsabilidade tributária e dos atos que os entes públicos deverão praticar na qualidade de responsáveis tributários. Vamos ver o artigo 9º, inciso 4º, parágrafo 1º, diz o seguinte: é vedado à União, Estado, DF, municípios cobrar impostos sobre patrimônio, renda, serviços uns dos outros. Aqui é uma réplica no CTN do que diz a Constituição Federal no que diz respeito à imunidade tributária recíproca. Olha o parágrafo 1º. O disposto no inciso 4º, imunidade recíproca, não exclui a atribuição por lei, tem que ser por lei, às entidades nele referidas, entes federados, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos previstos em lei assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros. O parágrafo 1º está tratando da responsabilidade tributária do ente federado por tributo devido por terceiro. Presta atenção. E aí ele estabelece que é preciso que haja lei estipulando a prática de atos assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias. Ou seja, dá a entender aqui que as obrigações acessórias no que diz respeito à responsabilidade do ente por tributo devido por terceiro, a obrigação acessória tem que ser instituída por lei. O Supremo, no entanto, disse que esse dispositivo não pode ser interpretado de forma extensiva para dizer que toda obrigação acessória de ente federado só pode ser instituída por lei. Olha o que o Supremo diz: o dispositivo não afasta a possibilidade de obrigações acessórias serem impostas por atos normativos infralegais. Então o Supremo disse que não há violação ao princípio da legalidade. Por quê? A obrigação acessória pode ser imposta por legislação tributária, nós vimos aqui logo em cima, e no caso do artigo 9º, parágrafo 1º do CTN, as obrigações acessórias instituídas por lei para quando o ente federado é responsável tributário por tributo devido por terceiro é o caso lá especificado. Eu não posso trazer isso para uma interpretação extensiva e dizer que a obrigação acessória para ente federado só pode ser instituída por lei. O Supremo disse claramente que esse dispositivo não afasta a possibilidade de que obrigações acessórias sejam impostas a entes federados por atos normativos infralegais. Então, princípio da legalidade, sem problema, resolvido pelo Supremo. Não há problema aqui no que diz respeito à instrução normativa da União, que estabelece a obrigação acessória, a obrigação tributária acessória a estados, municípios e Distrito Federal. Segundo argumento, o Estado, município DF, não se sujeita a essa obrigação em razão da imunidade recíproca. Esse é um ponto importante. A imunidade recíproca está lá no artigo 150 da Constituição Federal, quando diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados, DF e municípios instituir impostos sobre
patrimônio, renda, serviços uns dos outros. Aí disse o Supremo, ó, a imunidade tributária recíproca impede que os entes públicos criem uns para os outros obrigações relacionadas à cobrança de impostos, mas não veda a imposição de obrigações acessórias. Então, o Supremo disse, imunidade recíproca impede imposto, imunidade recíproca não impede obrigação acessória. E o último argumento, o Estado disse na ação que a União teria que criar obrigação também para os seus próprios órgãos sob pena de ofensa à isonomia, o Supremo disse o seguinte, ó, não ofende a isonomia ou abala o pacto federativo, norma que impõe a obrigação de apresentação de declaração de débitos e créditos de tributos federais a estados, municípios, DF, mas não a estende aos órgãos da própria União. Então o Supremo basicamente disse o seguinte, não há violação à legalidade, porque a obrigação acessória pode ser imposta por legislação tributária, não há ofensa à imunidade recíproca, a imunidade recíproca afasta imposto, não afasta a obrigação acessória, e nesse caso a União não afronta o princípio da isonomia, porque ela pode criar obrigação acessória para estados, DF e municípios e não estender isso aos seus próprios órgãos. Não há ilegalidade, porque a obrigação tributária acessória pode ser estabelecida por legislação tributária, nela inclusa a instrução normativa. Imunidade recíproca atinge apenas impostos, não obrigações acessórias, e a União não viola a isonomia, não criando a mesma obrigação para os seus próprios órgãos. O Supremo disse tudo isso na ementa da ACO 1098, que eu deixo para os senhores aqui, se quiserem pausar e ler, não tem problema, embora toda a argumentação dessa ementa eu utilizei justamente para sistematizar as respostas aos argumentos acima apresentados. 3 argumentos apresentados na ACO e devidamente rechaçados pelo Supremo, princípio da legalidade, imunidade recíproca e isonomia, além de justificar por que a ação corre de forma originária no Supremo Tribunal Federal. Preste muita atenção porque direito tributário, imunidade tributária e obrigação tributária são assuntos que estão sempre em provas da advocacia pública e esse caso aqui poderia muito bem ou pode muito bem estar na tua próxima prova de procurador, portanto tenha muito cuidado e aí para enfrentar isso aqui você precisa enfrentar cada argumento a partir daquilo que decidiu o Supremo na ACO 1098 estudada nesse momento. Espero ter te ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros.